Nos últimos anos, tem-se observado um fenômeno preocupante no meio religioso: o surgimento e a proliferação de grupos que se autodenominam cristãos, mas que, na prática, negam ou relativizam a autoridade da Bíblia. Esses movimentos, muitas vezes, preservam elementos externos do cristianismo, como cultos, símbolos e terminologias, mas distorcem os ensinamentos centrais das Escrituras, promovendo doutrinas incompatíveis com a fé cristã genuína. A essência do cristianismo é baseada na palavra de Deus. Jesus Cristo afirmou em Mateus 4,4 que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando um grupo religioso rejeita a Bíblia ou interpreta suas mensagens de maneira a contrariar seus princípios, ele deixa de oferecer o verdadeiro evangelho. O cristão, portanto, precisa discernir entre formas externas de religiosidade e a fé genuína que tem fundamento na Escritura. Um dos sinais característicos dessas religiões é a ênfase em experiências emocionais ou milagres, em detrimento do ensino bíblico. Cultos podem ser marcados por espetáculos, música intensa, promessas de prosperidade imediata ou milagres fáceis, enquanto os princípios de santidade, arrependimento e fidelidade às Escrituras são minimizados. Essa abordagem atrai muitas pessoas pela emoção, mas não oferece transformação real, porque a Bíblia é substituída por interpretações humanas ou filosofias populares. Outro aspecto preocupante é a distorção da doutrina da salvação. Alguns desses grupos pregam que a fé é suficiente sem necessidade de arrependimento, moralidade ou submissão à palavra de Deus. Outros reinterpretam conceitos como pecado, graça e juízo, tornando-os compatíveis com desejos humanos, em vez de refletirem a verdade bíblica. Para o cristão, que busca permanecer firme na fé, é essencial reconhecer que qualquer ensino que contradiga a Bíblia não pode ser considerado cristão genuíno. A influência cultural também desempenha um papel significativo. Vivemos em uma sociedade que valoriza a tolerância e a diversidade, o que pode levar algumas pessoas a aceitarem doutrinas distorcidas em nome da inclusão ou da liberdade de crença. No entanto, a tolerância cultural não deve substituir a fidelidade à palavra de Deus. O cristão é chamado a discernir, identificar erros doutrinários e manter-se firme na verdade, mesmo que isso signifique confrontar líderes, tradições ou práticas amplamente aceitas. Além disso, essas religiões frequentemente reinterpretam os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos para atender aos interesses humanos, políticos ou financeiros. Textos bíblicos são muitas vezes manipulados, retirados de contexto ou ignorados, a fim de validar práticas que não têm base na Escritura. Isso gera confusão espiritual, enfraquece a fé e pode levar pessoas sinceras a se desviarem do verdadeiro Evangelho. Na próxima parte, abordaremos formas práticas de identificar essas religiões que se dizem cristãs, mas negam a Bíblia, além de estratégias para que os cristãos mantenham discernimento, firmeza e fidelidade à palavra de Deus em meio a um cenário religioso cada vez mais diversificado e confuso. Identificar religiões que se dizem cristãs, mas negam a Bíblia, exige atenção aos ensinamentos centrais e a coerência com as Escrituras. Um dos sinais mais evidentes é a rejeição de doutrinas fundamentais, como a divindade de Cristo, a salvação pela graça mediante a fé, a ressurreição e a autoridade da palavra de Deus. Quando um grupo minimiza ou distorce esses pilares, ele não está pregando o verdadeiro evangelho. O cristão precisa aprender a avaliar cada ensinamento à luz da Bíblia, distinguindo a verdade de interpretações humanas ou distorcidas. Outro indicativo é a valorização exagerada de experiências emocionais, rituais ou práticas externas, em detrimento do ensino bíblico.
Cultos que priorizam entretenimento, espetáculos ou milagres sensacionais, enquanto ignoram a santidade, o arrependimento e a obediência à palavra de Deus, mostram um foco equivocado. O cristão deve lembrar que a fé verdadeira não se baseia em emoções passageiras, mas em transformação de vida, alinhada à vontade de Deus e fundamentada na Escritura. A manipulação de textos bíblicos é outro traço característico. Líderes de religiões que distorcem a Bíblia frequentemente retiram versículos do contexto ou reinterpretam conceitos centrais para justificar práticas humanas, financeiras ou políticas. Essa distorção cria confusão espiritual e leva os fiéis a aceitarem doutrinas que não têm respaldo divino. O cristão, por sua vez, deve estudar a palavra com diligência, buscando compreensão completa e aplicando-a de forma coerente à vida cotidiana. Além disso, essas religiões tendem a relativizar conceitos de pecado e santidade. Ao invés de chamar ao arrependimento, muitas vezes apresentam uma fé flexível, que se ajusta aos desejos humanos e à cultura popular. A resistência a essas religiões exige discernimento constante. O cristão precisa estudar as Escrituras, compreender seus princípios e aplicá-los na vida diária, evitando ser seduzido por doutrinas que prometem soluções fáceis, prosperidade imediata ou experiências emocionais sem fundamentação bíblica. O conhecimento profundo da palavra fortalece a fé e protege contra enganos espirituais, que podem levar à confusão ou afastamento de Deus. A igreja e a comunidade cristã desempenham um papel decisivo nesse processo. Participar de cultos, grupos de estudo, aconselhamento pastoral e comunhão com irmãos maduros proporciona suporte, orientação e exemplo de vida coerente com a Bíblia. Essa rede de apoio ajuda o cristão a permanecer firme, reforçando a importância de viver de acordo com os princípios divinos, mesmo em um cenário religioso diversificado e muitas vezes enganoso. O testemunho pessoal é outra ferramenta poderosa. Viver uma vida de integridade, amor, santidade e obediência à palavra de Deus demonstra a veracidade da fé e influencia positivamente aqueles ao redor. A coerência entre crença e prática torna evidente que a fidelidade à Bíblia gera transformação real, em contraste com religiões que se apresentam como cristãs, mas que negam a autoridade das Escrituras. Em resumo, permanecer firme na fé cristã exige conhecimento da Bíblia, discernimento espiritual, comunhão com a igreja e testemunho coerente. Resistir a religiões que distorcem ou negam a palavra de Deus é uma demonstração de fidelidade, amor a Cristo e compromisso com a verdade. Ao seguir esses princípios, o cristão preserva sua integridade espiritual, fortalece sua fé e torna-se instrumento de influência positiva na cultura, mostrando que a verdadeira fé cristã se fundamenta exclusivamente na palavra de Deus e na autoridade de Cristo. A fidelidade à Bíblia não é apenas um ato de defesa pessoal, mas um chamado a viver de acordo com a vontade de Deus, influenciando outros e mantendo o Evangelho puro e íntegro em meio a um mundo que frequentemente confunde religiosidade com verdade espiritual. Essa abordagem engana e afasta pessoas da verdadeira conversão, tornando a fé superficial e sem transformação real. O cristão precisa manter firmeza naquilo que a Bíblia ensina, resistindo a interpretações que acomodam o pecado ou negam a necessidade de santidade. O contexto cultural também exerce grande influência. Em um mundo que valoriza diversidade e tolerância, algumas pessoas podem ser atraídas por grupos que parecem inclusivos ou modernos, mas que, na prática, negam princípios bíblicos. A aceitação social não substitui a fidelidade a Deus. E o cristão deve estar atento para não confundir popularidade com verdade espiritual.
Discernimento é necessário para identificar ensinamentos corretos e manter-se firme na fé. A comunidade cristã e a igreja exercem papel crucial nesse processo. Estar inserido em um ambiente de ensino sólido, participação em estudos bíblicos, culto e aconselhamento pastoral ajuda a proteger o cristão das influências de grupos distorcidos. A comunhão com irmãos maduros na fé oferece suporte, orientação e exemplos concretos de como viver de acordo com a palavra de Deus, fortalecendo a fé individual e coletiva. Na próxima parte, abordaremos os efeitos da adesão a essas religiões distorcidas, os perigos espirituais envolvidos e estratégias práticas para que os cristãos permaneçam firmes na fé e na fidelidade à Bíblia, evitando serem enganados por doutrinas contrárias ao Evangelho verdadeiro. A adesão a religiões que se dizem cristãs, mas negam a Bíblia, pode trazer consequências espirituais profundas. Um dos efeitos mais graves é a confusão doutrinária. Quando os ensinamentos centrais da fé cristã são distorcidos ou substituídos por interpretações humanas, os fiéis podem perder a clareza sobre quem é Cristo, o que significa salvação e como viver em santidade. Essa confusão enfraquece a fé, tornando o indivíduo vulnerável a heresias e práticas que desviam da verdade bíblica. Outro efeito é a falsa sensação de segurança espiritual. Muitas dessas religiões promovem a ideia de que a fé é simplesmente emocional ou simbólica, minimizando a necessidade de arrependimento, obediência e transformação de vida. Essa visão enganosa faz com que pessoas sinceras acreditem estar em comunhão com Deus, enquanto, na prática, afastam-se da verdadeira palavra e do ensino de Cristo. O cristão precisa estar alerta, entendendo que salvação é baseada na fé genuína, no arrependimento e na submissão à vontade de Deus. A influência social e cultural também é significativa. Grupos que negam a Bíblia frequentemente se apresentam como modernos, inclusivos e tolerantes, atraindo pessoas em busca de pertencimento ou de respostas rápidas para problemas da vida. Esse apelo social pode ser sedutor, especialmente para jovens ou recém-convertidos, que ainda não desenvolveram pleno discernimento espiritual. O cristão deve compreender que popularidade ou aceitação cultural não substituem a fidelidade à palavra de Deus. Para resistir a essas influências, o cristão precisa investir no estudo diligente da Bíblia e na comunhão com a igreja. Participar de estudos bíblicos, ouvir pregações fundamentadas nas Escrituras e manter relações com irmãos maduros na fé fortalece o entendimento e a aplicação correta da palavra. Essa base sólida ajuda a identificar erros doutrinários, evitar seduções espirituais e permanecer firme na fé genuína. Além disso, é importante que o cristão pratique discernimento em todas as esferas da vida. Isso inclui avaliar cuidadosamente líderes, livros, cursos e conteúdos religiosos consumidos, questionando sempre se estão alinhados à Bíblia. A fé não pode ser construída sobre emoções, tradições humanas ou tendências culturais, mas sobre a verdade eterna revelada por Deus nas Escrituras. Outro recurso essencial é o testemunho pessoal. Viver de acordo com os princípios bíblicos, demonstrando integridade, santidade e amor, serve como exemplo e influência positiva para familiares, amigos e comunidade. O cristão que mantém coerência entre fé e prática torna-se luz em meio a um ambiente de doutrinas distorcidas, mostrando que é possível seguir a Cristo com fidelidade, mesmo diante de religiões que se apresentam como cristãs, mas negam a palavra. Na parte final, abordaremos o encerramento, destacando princípios de fidelidade à Bíblia, resistência à heresia e estratégias práticas para que o cristão permaneça firme na fé, vivendo plenamente de acordo com o Evangelho verdadeiro e influenciando positivamente a cultura ao seu redor. Encerrando esta reflexão,
É fundamental reafirmar que a fidelidade à Bíblia é o critério essencial para distinguir a fé genuína de religiões que apenas se dizem cristãs. A palavra de Deus é clara, autoritativa e suficiente para guiar a vida do cristão, oferecendo ensino, disciplina, consolo e direção em todas as circunstâncias. Qualquer grupo que distorça ou negue suas verdades centrais não pode ser considerado parte do verdadeiro corpo de Cristo.